Já deu tempo de todo mundo entrar. Vamos iniciar o nosso webinar de hoje. Primeiro, em nome da Alliance Consultoria, quero agradecer a vocês que estão aqui conosco hoje para assistir esse webinar. Nosso tema de hoje é metodologia de desenvolvimento, como escolher. Bom, antes de iniciar o webinar primeiro, eu vou tentar alinhar as expectativas de todos vocês com relação a este tema, né? Bom, como está no título, a gente está falando de metodologia de desenvolvimento. Então, desenvolvimento do quê? Desenvolvimento de aplicativos. Então, esse é um tema que é ligado a quem tem times que desenvolvem aplicativos ou companhias que têm desenvolvimento próprio de aplicativo. No entanto, a gente resolveu abordar esse tema aqui porque a gente acha interessante que vocês, que são alguns dos que estão me ouvindo, que são clientes da Alliance, outros potenciais clientes, vocês que não têm no dia a dia uma equipe que desenvolve aplicativos, mas que vocês conheçam como é esse processo, como a gente pensa, para que vocês possam tanto compreender melhor o resultado dos nossos trabalhos, como até de outros fornecedores. Porque o que eu vou falar aqui hoje especificamente sobre como fazemos as coisas na Alliance, mas eu vou passar por várias companhias por onde eu já estive, uma recapitulação que vai pegar um pouco de história dessa metodologia de desenvolvimento e vai tentar passar para vocês um conhecimento quanto a isso. Então, embora eu vou falar de desenvolvimento, não é necessário que você, ouvinte, conheça sobre desenvolvimento em si. O que a gente vai falar mais aqui é sobre gestão de desenvolvimento, gestão de produto, de aplicativo. Então, acho que vai atender toda a nossa audiência. Eu vou começar aqui agora, a gente vai levar mais ou menos uns 50 minutos nesse webinar, e no final, como a gente já tinha colocado, eu abro para perguntas, tá? Bom, então o que acontece? O título desse webinar é presunçoso, porque existem livros de centenas de páginas dedicados ao tema de como escolher uma metodologia de desenvolvimento. Na verdade, existe até um outro tanto igual de livros com ainda mais páginas sobre cada uma dessas metodologias que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ter uma visão mais executiva aqui, uma visão não tão aprofundada no detalhe, porque também não seria o escopo para a nossa audiência. Decidi, então, que vou fazer o seguinte, eu vou por outro caminho. Porque senão a gente fica com um assunto muito técnico, muito de nicho, a gente vai usar muito jargão e não vai ser proveitoso para todos. Então, eu vou falar hoje da minha história, minha, Diego, ou melhor, da minha jornada dentro desse mundo. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu trabalho com desenvolvimento de softwares desde 1998. Então, eu já estou completando 22 anos nessa carreira. Eu comecei muito jovem. Em 1988 em 98 eu ainda tinha 17 anos. Mas eu sei programar e fazia programas desde os 12. Então, realmente, até com 17 eu já era um programador relativamente experiente. Então, nós vamos me acompanhar nessa jornada e eu acho que isso é bem interessante para vocês poderem sentir qual foi a evolução desse tema metodologia de desenvolvimento, tá? Então tá, no começo eu era um programador, tá? Obviamente eu não era nenhum desenhista, era um programador e hoje eu vou mostrar o que eu aprendi, tá? Eu quero passar para vocês a forma como eu escolho o que é melhor para nós aqui dentro da Alliance Consultoria, tá? Vou relembrar aqui várias decisões que eu tomei no passado e visitar meus acertos e meus erros. Eu espero que, através dessas minhas experiências, vocês possam errar muito menos do que eu errei e ter sucesso no desenvolvimento de aplicativos, ou compreender melhor aqueles que fornecem aplicativos para vocês. Bom, vamos começar minha história não em 98, vamos começar no ano 2000.
a gente tinha acabado de escapar ileso do bug do milênio, o que era uma preocupação na época, de verdade. Eu lembro que a gente teve uma força-tarefa para ir atrás de programas que podiam dar erro. E estava lá eu, novamente, excelente desenhista, e naquele momento eu já tinha impressionado o meu chefe da época, tá? Porque quando eu era um estagiário, eu portei sozinho um sistema inteiro que era feito em Dataflex, que é uma tecnologia bem antiga, para Visual Basic 6, que hoje é uma tecnologia estupidamente antiga, mas que naquela época era novidade. Eu estava prestes a assumir o meu primeiro grande aplicativo, eu seria o principal responsável por ele, eu já tinha mostrado que eu tinha algumas capacidades interessantes. E pela primeira vez eu ia dizer o que e como fazer dentro de um aplicativo. Embora eu fosse novo, eu era conhecido dentro da empresa porque eu dominava essa nova tecnologia. E não tinha ninguém que tinha isso. Eles tinham bons técnicos, mas eles estavam um passo atrás tecnologicamente falando, e eu era sangue novo e conhecia a tecnologia nova. Era uma empresa pequena, tá? E eles estavam com essa vontade de dar um passo adiante. Eles queriam sair de uma interface texto, lembra aquela telinha preta do DOS rodando, o Dataflex é assim, na verdade roda até no Unix, para uma tecnologia visual, o Windows, que na época era o suprassumo da tecnologia. A web estava engatinhando. Para vocês terem uma ideia, eu fui encarregado de aprovar as contratações de funcionários e gerir a parte técnica do desenvolvimento. Então estava lá eu, bonito na foto. E aí veio uma pergunta para a qual eu não estava preparado. E, na verdade, fui eu mesmo quem fez essa pergunta, para mim mesmo, né? Com o meu time já lá, a pergunta era, olha, quando vai ficar pronto? E, na verdade, essa é uma pergunta que até hoje me ronda. Sempre me perguntam como vai ficar pronto e não é fácil responder a isso. Pois bem, acontece que não é que eu não sabia quando ia ficar pronto, não sabia dar um prazo. Eu sabia, mas eu era um programador, eu sabia quanto tempo eu levava para construir uma tela. E eu não sabia na época, mas eu instintivamente empregava um modelo que hoje a gente vai falar de metodologias, que os acadêmicos chamam de codificar e corrigir. Basicamente é o seguinte, você escreve um código e depois corrige os problemas desse código, sem muito planejamento. Essa é a primeira forma de desenvolver um software, que permite ao desenvolvedor sentar na cadeira e começar a escrever o programa na hora. É o famoso sem lenga-lenga. Você vai e começa a fazer. Pois bem, tem uma vantagem, começa rapidamente, né? Por quê? Porque nesse tipo de característica de software, a gente já sabe onde a gente quer chegar. A gente só precisa escrever um código que permita alcançar isso. E a gente já tem mais ou menos uma ideia do que fazer. Eu uso essa abordagem até hoje, tá? Ela não é necessariamente errada. Quando eu preciso desenvolver uma ferramenta interna ou para outros desenvolvedores, como script de automação, alguma coisa de tarefa de DevOps, não precisa de muito mais do que isso. O programador vai sentar e vai desenvolver. E tem algumas peculiaridades. Primeiro, esta é uma abordagem meio lobo solitário. O programador, às vezes, ele é um cara meio introspectivo, ele gosta de ficar sozinho, tá? Não é bem o meu caso, mas isso é meio que uma constante. Só que é difícil para um time trabalhar assim. Porque uma pessoa consegue liderar, mas fazer sozinha. Quando tem mais de uma, você precisa de um grau de comunicação, você precisa de uma organização. Tem outra coisa. Se você precisa fazer muitas interações de codificar, corrigir, tem uma chance muito boa que depois de um tempo o seu código vira uma bagunça. Tá? E qual que é a questão? Ele é útil para sistema simples, mas ele vai ficar meio... como é que eu posso dizer? Meio que sem planejamento de evolução. Porque, assim, fazer um software para o usuário final desta forma é muito arriscado. Tem uma grande chance de, quando você entregar para ele simplesmente não ser o que ele precisa. Ou pelo menos que falte algo importante para ele. Isso porque você simplesmente faz o software da sua cabeça e falha, porque, afinal, você não faz o trabalho do usuário todos os dias. Você simplesmente pode não ter percebido alguma coisa que era fundamental, ou escrever um programa para um fluxo de trabalho diferente do que o seu usuário trabalha normalmente.
Tá? Então, tem essa questão do código ficar pouco estruturado e tem essa questão de que, muitas vezes, você chega num lugar que não era que o usuário queria. Além disso, em geral, pela forma como é feito, você pode não ter conseguido parar para planejar a evolução. Então, mudar alguma coisa vai ser difícil no futuro. Outra coisa, testes. Há uma grande chance de eles serem incompletos, porque você fez tudo. Você sozinho imaginou como o programa deve ser, codificou o programa e definiu testes para eles. A chance de você ter inicialmente falhado em alguma dessas etapas e essa falha perseguir em todas essas outras subetapas ou etapas consequentes é alta. Então, tem uma chance muito grande de ter cometido erros nessa definição dos testes ou deles serem incompletos. Por isso, essa forma de desenvolver é muito propensa a ter um monte de bugs. Então, a manutenção vai ser cara, porque o código fica confuso, e é provável, e não foi planejado para evolução, e é provável que tenha muitos erros. De toda forma, essa é a forma como eu trabalhava. Tá? Mas como agora eu tinha uma equipe que precisava trabalhar comigo, eu me perguntei, né? Putz, é assim que eles deveriam fazer? Eles deviam fazer como eu fazia? Será que não tinha outra forma melhor? E a empresa era pequena, como eu disse, ela era formada por pessoas bem capacitadas, mas era pequena. E na época eu tinha um chefe, meu chefe chamava Tony, e ele podia não saber nada de programação para Windows, mas ele era sócio da empresa e sabia muito mais do mundo e de como criar softwares do que eu, com 20 anos, 19 na época, podia sonhar. Tá? Então, o que acontece? Ele veio falar comigo e a primeira coisa que ele falou foi: calma, você não está sozinho, você é bom para desenvolver, mas você tem muito que aprender. E agora há pouco eu disse que eu tinha portado um software feito em Dataflex para Visual Basic 6, né? Mas foi bem mais simples do que parece. Para mim, na época, parecia que eu tinha feito muita coisa, mas foi simples. Porque basicamente o que eu fiz foi desenvolver uma série de cadastros. O modelo de dados já estava pronto. Para quem não conhece desenvolvimento, é o seguinte: se você já tem um modelo de dados pronto, se você já sabe o que as telas devem fazer e você quer passar por uma outra linguagem ou por uma outra plataforma, basicamente o trabalho do programador é muito simplificado. Porque a única coisa que ele tem que fazer é o lado técnico. Ele não tem que planejar o software. Ele só tem que fazer com que aquilo que já foi desenhado, mesmo que tenha sido desenhado em outra tecnologia, funcione agora numa tecnologia mais nova, numa tecnologia mais recente, em outra plataforma. Então, as telas já tinham sido definidas. Eu só escrevi o código para tudo isso funcionar. E como foi um port, então alguém tinha que ter escrito o software original. E esse alguém foi esse meu antigo chefe. Bom, a empresa agora ia fazer um port, uma migração muito maior. A gente ia converter o principal software da companhia, era um RP inteiro, cuidava da área hospitalar. Então tinha controle de estoque, faturamento, a parte específica da área hospitalar, agendamento, controle de exames e por aí vai. Então era um software grande. Eram centenas de tabelas, centenas de telas e centenas de milhares de linhas de código. A gente está falando de um software realmente grande. E só um jovem inexperiente como eu podia imaginar que a empresa deixaria tudo na mão de um moleque, que era o que eu era na época, né? Mas ele basicamente fez o quê? Ele tentou me mostrar a forma como ele fazia as coisas. Então, eu primeiro vi a primeira metodologia, que é se codificar e corrigir. Ela é uma metodologia válida, embora ela seja sinônimo de não haver uma metodologia estruturada. Ele fazia de outra forma. Ele fazia o que na época, e nos anos 70, basicamente, quando essa técnica ficou mais estruturada e desenhada nas academias, era uma técnica que chamava exatamente o que ela aparece aí na tela, uma cascata. É o que a gente chama de desenvolvimento de software em cascata. Para quem conhece ciclo de vida de software, essas caixinhas aí não são nenhum alienígena. Então a gente está falando de estruturas que se mantêm até hoje, em alguns aspectos, né? Então, você vê que tem fases preliminares. Lembra que eu falei codificar e corrigir? Eu entrava na codificação. Olha onde a codificação veio parar aqui dentro dessa nova metodologia. Ela é o quinto passo. Então, você tem uma série de fases preliminares no desenvolvimento. Na verdade, essa abordagem se baseia nos conceitos da engenharia, que
E parece óbvio, né, na hora que a gente pensa assim, não se começa a construir um prédio antes de ter feito a planta completa dele, com todos os cálculos. Temos aqui interação com os usuários, a partir do levantamento de requisitos aqui, temos o desenho do software, e cada uma dessas etapas tem um processo de validação. E a gente só passa para o próximo passo quando essa validação dá certo. Se a validação falhar, pode ser que o problema esteja na própria etapa ou numa etapa anterior. Então, na verdade, o que acontece? Essa cascata também, ela pode correr para cima. Porque se você chegar na codificação e encontrar um problema que você não tinha previsto e você descobre que isso é uma falha de requisito, você volta tudo e faz novamente. Essa metodologia que eu acabei de mencionar é em inglês waterfall, ou cascata para a gente aqui em português. É a base para todas as metodologias clássicas de desenvolvimento de software. Clássicas, por que chama clássicas? Porque elas estão em oposição às metodologias ágeis, que eu vou falar ainda na nossa apresentação hoje. Então, nós temos um mundo dividido basicamente em metodologias clássicas, da qual a cascata é pai de todas. E nós temos as metodologias ágeis, que eu vou chegar mais à frente. Tá? Existem variações desse modelo em cascata. Tá? O modelo espiral, por exemplo, em que isso aqui entra numa espiral mesmo, e isso começa a haver iterações. Então, você faz um primeiro módulo, ou entrega uma primeira funcionalidade, isso entra em operação manutenção aqui, e aí você começa um novo ciclo com uma nova, na verdade, geralmente não entra em viabilidade, entra em planejamento de requisitos. Então, só para vocês entenderem, quando a gente está falando de metodologia clássica de desenvolvimento de software, nós estamos falando disso aqui. Tá bom. Todas apresentam as mesmas características dessas metodologias clássicas. E todas são reconhecidas pelo seu alto grau de organização. Isso é bom porque isso aumenta a previsibilidade do processo e é mais fácil medir o progresso. Existe uma sequência lógica nas atividades. Tudo isso aqui é para tentar responder aquela pergunta que eu fiz no último slide. Quando vai ficar pronto? Eu preciso de previsibilidade para dar essa resposta. Então, o processo é ordenado e agora passa a ser mensurável. Aquele processo de codificar e corrigir, ele é muito empírico. Você vai, testa, vê se dá certo, se não dá certo, muda. Então, é difícil você dizer o quão longe você está dentro do processo de desenvolvimento e o quão perto do final você está. Aqui não, você consegue facilmente enxergar. Olha, aqui no planejamento de requisitos foram identificados 30 requisitos, eu já desenhei 25, então faltam, e aí assim eu consigo mensurar esse progresso. Né? Tem outra coisa, além disso, o software todo é desenhado de antemão, como eu falei já antes, né, a analogia do prédio e da planta. Isso quer dizer que a gente sabe exatamente o que o software vai fazer e o que ele não vai fazer. E sabemos disso não na entrega final, mas numa fase bem preliminar. Então, você tem um escopo bem definido. Esse é um outro avanço em relação ao método anterior, que é mais caótico. Todas as interações entre as etapas são realizadas através de documentos. Na verdade, através de uma pilha de documentos. Ou seja, o requisito é escrito, enviado para o cliente e aprovado. Aí a gente vai para design. O design é feito por uma série de analistas de sistema ou analistas de interface com o usuário. Eles escrevem isso. Isso é validado. E assim a gente vai para detalhamento. E por aí vai. Então, cada quadrado desse, cada etapa dessa, provê uma documentação formal ao final dela que diz o resultado dessa etapa. Então, você tem uma comunicação entre os participantes formalizada. Hoje em dia, a gente tem um certo preconceito quanto a isso, mas isso é uma grande evolução, ou foi uma grande evolução. Porque existe uma certa necessidade de algum grau de burocracia. A burocracia, embora hoje a gente sempre pense ela de forma negativa, ela é um grande avanço para a humanidade. A burocracia tem o seu papel e ela tem pontos fortes. Ela tem pontos que ela acrescenta valor. Então, temos esse alto grau de formalidade no processo. Bom, só que, ao mesmo tempo que ele é bom por um lado, ele é ruim por outro, a gente começa a ter muitos documentos. E eles são complexos.
Tem até uma brincadeira, os programadores não gostam dessa metodologia. Quem gosta são os gerentes. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem uma mudança do foco. O foco agora não é mais a produção do desenvolvimento. O foco agora é a produção e o consumo de documentos. O código em si, como eu disse, foi lá parar na quinta etapa. Ele é só mais uma etapa dentro do grande universo que é fazer software. Então o código perde um pouco da importância dele. Fica muito formal, fica muito documento. É agora que começa a criar um monte de template de documento, formulário padrão para entrevista, termo de aceite de especificação, ou seja, é tudo muito burocrático. Tem outra coisa. O cliente participa nessa especificação, mas ele participa nessas etapas preliminares, depois ele é pouco envolvido. Aí começa a parte que é mais aplicada a você que não é desenvolvedor, você que não tem time de desenvolvimento. Se você tem um fornecedor que chegou, te fez uma série de perguntas, fez entrevistas, fez uma série de levantamentos, e depois ele some e te diz que vai te entregar um software daqui a 9 meses, 12 meses, ele pode até não saber disso, mas ele está usando uma metodologia em cascata. Por quê? Porque o cliente vai participar no começo, mas depois não. E esse é um ponto fraco, muito fraco dessa questão. Por quê? Primeiro porque você vai sobrecarregar, essa mesma avalanche de documentos que eu falei vai atingir o cliente. Ele vai ver um monte de documentos para ter que aprovar e por aí vai. E não é de uma forma distribuída, ele vai receber isso tudo de uma vez. Parece uma porrada no início do projeto, ele tem um monte de coisa para aceitar, um monte de situações para falar com você. Depois disso, existe um hiato. O desenvolvedor some e o cliente nem lembra mais do que ele pediu. Na verdade, esse afastamento do cliente esconde outro problema, porque se o cliente não for afastado, e vocês já sabem disso, ele, na verdade, vai... E o cliente não faz isso porque ele é mau, porque ele é sádico, porque ele... Não, ele faz porque o mundo muda. E o software, quando for entregue lá na frente, deve estar preparado para lidar com o mundo como ele é, não como ele deveria ser na hora que eu defini os requisitos. Então, mas a própria técnica, essa técnica cascata, ela é avessa a esse tipo de mudança. Porque lembra que eu disse que é uma escada que corre para baixo e para cima? Toda vez que você tem uma mudança de requisito, você tem que voltar lá para o passo 2 e descer tudo outra vez. Então, mudar a especificação significa escalar vários degraus de volta nessa escada. Então, você tem uma dificuldade grande para mudar o escopo, se for necessário. Veja, novamente, né? É lógico que tudo isso que eu estou fazendo uma síntese agora, né? Esse resumo de prós e contras que eu estou fazendo aqui, é o Diego de 2020, de 2000, não era capaz de ver nada disso. O que eu, Diego de 2020, enxergo. Talvez um problema ou outro eu conseguia ver tal, e uma frustração de ficar mais tempo no Word do que no Visual Studio fazendo código. Mas eu não era capaz de conceituar tudo isso que a gente está fazendo agora, me faltava experiência. Mas como eu dizia minha avó, entre mortos e feridos salvando-se todos, e acabamos fazendo desenvolvimento por essa metodologia que era o que o meu chefe conhecia à época e era o que era utilizado no mercado na época. E depois de uma tonelada de documentos, milhares de linhas de programa em 3 anos, nós tínhamos concluído a migração. Né? Mas tinha alguma coisa que ainda me deixava uma pulga atrás da orelha, tinha alguma coisa que parecia errada. Que é o seguinte, não é bem que tinha algo errado, só não era bom. Ou melhor, tinha sido bom no passado, mas não era mais. A metodologia em cascata, ou melhor, o conjunto das metodologias clássicas, ela tem seu espaço no mundo até hoje, como eu já disse. Né? Se você for fazer, por exemplo, um sistema operacional, um compilador, ou um banco de dados, ela provavelmente vai ser a que mais vai te ajudar. Uma metodologia ágil não é tão boa para isso. Não é que ela não é boa, ela não consegue revelar todo o seu potencial
para isso, enquanto que a metodologia clássica consegue, né? Porque quando fazer documentos é parte do seu projeto, é uma metodologia clássica que você deve usar. É mais fácil. Porque é inerente a ela a produção dessa tonelada de documentações. E no caso específico de você estar construindo um compilador ou um sistema operacional, como eu falei, que não é a nossa realidade, é importante um desenho prévio, porque você está construindo, na verdade, um produto de engenharia. Então, se aplica umas técnicas de engenharia. Parece mais como construir um prédio, como construir uma placa de circuitos, do que como construir um software. Mas para aplicações empresariais, será que esse é mesmo o melhor caminho? Porque essa quantidade de documentos me incomodava muito. Bom, vou continuar minha saga. Né? Eu saí dessa outra pequena companhia e mudei de emprego. E agora eu ia participar de um projeto de desenvolvimento, agora como analista de sistemas, que era ainda maior do que o anterior. Tá certo, lá nós demoramos 3 anos, mas era uma empresa menor. Aqui a gente está falando de uma empresa grande já, uma empresa de nível internacional. E isso era 2005. E se utilizava a metodologia clássica ainda. Na verdade, se utilizava RUP, que é o Rational Unified Process. Era a moda da época. Tá? E já na época ele era famoso pela quantidade incrível de documentos que ele gerava. E isso era visto como um ponto forte dele na época. Veja, documentos te permitem, por exemplo, um membro da equipe saiu. Está tudo documentado, você não perde nada. Eu vou... o que aconteceu na época? Eu tenho um software que vai ser concebido na Califórnia, ele vai ser desenvolvido na Índia e vai ser utilizado na França. Não tem como fazer isso sem burocracia, sem um monte de documentos sendo transladados de um lado para o outro. E naquela época, a gente tem que voltar para 2005, também era a época dos especialistas. Cada membro do time era muito bom em alguma coisa, mas em uma coisa. E eu estava prestes a ficar frustrado de novo, porque eu ia ter que ficar de novo mais tempo no Word do que desenvolvendo código. Mas eu comecei a ter contato naquela época, mesmo dentro dessa empresa, não era mais um chefe, era um par, com uma nova forma de fazer software, uma forma de pensar diferente. E o nome é bem pretensioso, o nome de ágil. Já começa por aí. E a primeira técnica com que eu tive contato naquela época tem um nome forte. Ela chamava... Pois bem. XP, na verdade, é um nickname para Extreme Programming, né? Então, só que os programadores só falavam XP, 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 XP. Não era a época do Windows XP, já tinha passado, inclusive. E o nome já é cativante para quem está cansado de escrever no Word, porque a primeira palavra que tem é extreme, né? E a segunda é programming, ou seja, eu vou programar de forma extrema. É interessante esse nome, né? E eu vou ser sincero, no começo eu tinha um preconceito com isso. Não por causa do nome. É que parecia mais algo construído por programadores revoltados, como eu era, do que sem uma estrutura bem definida. Eu não podia estar mais errado. Era algo, sim, bem pensado e tinha alicerces fortes. E a gente vai passar por eles agora. O primeiro alicerce é que o cliente está sempre envolvido e sempre disponível. Aí entra para vocês que são clientes e não estão trabalhando não trabalham com desenvolvimento. Chama você a cada nova interação, a cada novo entregável para participar do desenho, para participar da validação, ele provavelmente está usando uma metodologia ágil. Tá? Porque lembra quando eu falei lá atrás? Ser afastado meio que para não... coisa que você pode fazer. Metodologia clássica. E isso envolve a nossa relação com o cliente. Para uma metodologia em cascata, mudar é um problema, um grande problema. Tem que voltar tudo. Para uma metodologia ágil, mudar também é um problema. Não vou dizer que não, mas é natural. Você tem que lidar com a mudança, não ignorá-la. Porque
Bem, não é que o modelo em cascata ignora as mudanças, mas é que é difícil para ele lidar com ela. O próprio desenho dele torna isso difícil. E ser difícil, no final, são seres humanos que estão fazendo aquilo, né? Então, existe uma tendência, né? De se você tem muita coisa para fazer, você vai ficar tentado a tomar atalhos. E um desses atalhos é simplesmente ignorar que algo mudou. E quando chegar no momento de entregar, meio que, entre aspas, esfregar na cara do cliente que você entregou o que ele aprovou. E que você não tem culpa de que as coisas mudaram. E você pode até estar tecnicamente certo, mas você vai ter perdido o cliente. E este é talvez o principal alicerce de todas as metodologias ágeis. O cliente participa. Além do novo relacionamento com o cliente, o primeiro ponto comum de todas as metodologias ágeis é: faça pequenas entregas. Entregue valor rapidamente. Faça isso através de pequenas entregas. Lembra-se que eu disse lá atrás que podia demorar meses ou até anos para tudo ficar pronto? Bom, quanto antes o cliente começar a utilizar, porque ele fica mais confiante de que a gente está no caminho certo, ele já vê o resultado por antemão. Próximo ponto. Documente bem, mas o necessário. Não precisa escrever tudo, e nem muito menos tudo ao mesmo tempo no começo. Aliás, a forma do documento importa. Se o cliente vai participar, tem que ser fácil para ele compreender também o que será feito. Então, a gente fala aqui de pequenas histórias. E como o sistema vai interagir com ele. Para ser sincero, histórias não são exclusividade de metodologias ágeis, não, tá? Na verdade, uma história é uma evolução no caso de uso do ML, que o Hulk já usava. Mas, enquanto isso é opcional lá nas metodologias clássicas, no mundo ágil, isso é a principal, se não a única forma de documentar os requisitos. Pequenas histórias, contendo uma pequena descrição, história nada mais é do que isso, de como o cliente, enquanto ator, se relaciona com o software. O que o software vai entregar para ele, o que vai ser feito. Né? Outra coisa, a seguida, a gente tem aqui mais um ponto que a gente trouxe de regras de metodologias clássicas, que é a validação. Lembra-se que eu disse que no modelo em cascata era uma via de mão dupla? Quer ver uma fase de validação para cada etapa, que se fosse preciso a gente podia voltar? Bom, aqui existe algo parecido, mas ligado não à etapa, mas sim à iteração. Cada entregável é validado, e se for o caso, será alterado na próxima iteração. Daqui já dá para perceber outra característica importante, né? É cíclico. Tá? Então, isso não é exclusividade do ágil. O modelo espiral que eu mencionei lá atrás, que é uma evolução do modelo em cascata, já previa alguma ciclicidade, mas aqui no ágil não tem outro caminho que não ser cíclico. Então, eu estou falando os pontos que tem no XP, mas que tem em quase todas as metodologias ágeis. E aqui agora eu vou falar de uma coisa que só tem no XP. E que é o ponto mais característico dessa metodologia. E isso é um dos pontos mais polêmicos. Que é o seguinte: 2 programadores por máquina. De novo, para quem não está acostumado com desenvolvimento, quem não tem time de desenvolvimento, eu até aconselho depois, para quem tiver time de desenvolvimento dentro da companhia, mas que não está nesse webinar e quiser encaminhar, entre em contato com o nosso departamento de marketing, a gente fornece para vocês passarem esse contato para o time de vocês e essa apresentação. Tá? Mas basicamente a ideia aqui é o seguinte: 2 programadores sentam, um está digitando e o outro está olhando o que ele está fazendo. E aí eu vou ser sincero, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, esse pessoal tá louco. Eu vou pagar para 2 caras e só um vai trabalhar. Isso é o Diego de 2005. Mas hoje eu reflito melhor, tá? Porque vamos pegar um caso de sucesso para a gente entender qual que é a premissa por trás disso, né? Vocês já assistiram um rally? Já viram uma corrida de rally? Dentro do carro vão 2 pessoas, o piloto e o copiloto. E a função desse copiloto é de navegação. Ele canta o caminho para o piloto que está só focado em dirigir. Então, assim, é possível que ele vá mais rápido, porque o piloto fica sempre à frente da pista.
A ideia, ele já sabe, o copiloto canta, curva esquerda suave, curva direita fechada. Então, antes de chegar na curva, eu já sei o grau dela, para onde ela é. Se for um S, ele já vai cantar. Então, assim, isso me permite ir mais rápido do que se eu tivesse que esperar chegar ali para saber o caminho. E, obviamente, um rally é gigantesco. Não dá para o piloto memorizar todas as curvas e intensidades, como dá, por exemplo, numa pista de Fórmula 1, que é bem menor. Né? Então, a ideia aqui é a mesma. Não é que vai ficar ditando para o outro que fazer esse programador que fica ao lado, tá? O que se espera é que quando o programador que está digitando fizer algo errado ou estranho, o par dele vai bater no ombro dele e falar, ó, o que é isso? Não seria melhor fazer assim, ou assado? Então, em tese, essa forma de trabalho é mais produtiva. Bem, mas no limite ela tinha que ser mais produtiva do que se os dois trabalhassem juntos. E isso depende de uma série de fatores, tá? Como o grau de familiaridade dos dois, o domínio do problema e o conhecimento do negócio. Em suma, para quem não é desenvolvimento, isso é possível, mas ainda é controverso. E para você que não tem time de desenvolvimento aí, não vai ver desenvolvimento, você nunca vai saber se eles estão trabalhando em duplo ou não. O que você tem que estar atento sempre é se é produtivo e a qualidade do trabalho. Em tese, um trabalho feito por uma dupla de programadores tem muito menos chance de ter erro. A ideia é mais ou menos essa. Bom, esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com a metodologia ágil, tá? E voltando à ideia de quando vai ficar pronto. A metodologia em cascata, ela trazia previsibilidade, mas eu errava muito nas estimativas. E hoje eu sei que não era minha culpa, pelo menos não totalmente. Que não adianta um método com mais de 10 etapas se toda hora a gente fica voltando para trás. O que eu vou falar agora é da segunda metodologia ágil que eu tive contato e como ela mudou minha forma de pensar em prazos. Vamos falar agora de Scrum. Pois bem, quem me apresentou o Scrum dessa vez não foi o meu chefe, foi um par, como já disse. Alguém que tinha estudado muito mais o tema do que eu e que tinha mais vivência do que eu. Ele mostrou uma metodologia que a empresa estava adotando. No caso, era o MSF, que é o Microsoft Solutions Framework, que foi concebido pela Microsoft como um conjunto de boas práticas. Em tese, não é, a Microsoft não declara ele como uma metodologia. Mas, assim, sem me aprofundar muito nos conceitos por trás dessa metodologia, em resumo, ela é muito parecida com o Scrum, e como o Scrum é mais popular, eu vou guiar minha apresentação pelo Scrum, tá? E vou apontando os pontos que forem diferentes entre uma e outra. Voltando ao nosso tema, começamos pela nomenclatura. O que é Scrum? Isso é um Scrum. Scrum é uma corruptela de scrimmage, que por sua vez é uma briga, luta ou batalha de pequenas proporções, no inglês. Como vocês podem ver aqui, ela vem do mundo esportivo, mais especificamente do rugby. No rugby, durante o Scrum, os times batalham por espaço. Um lado é do time branco, um outro lado do time azul. O time branco quer entrar mais no campo do time azul, o time azul quer entrar ou quer resistir e não deixar o time branco entrar. E o Scrum utiliza, como metodologia, utiliza essa metáfora esportiva para tentar internalizar esse pensamento de equipe. Ou seja, todos aqui estão empurrando na mesma direção. E a força do time é maior do que a soma da força dos indivíduos. Meu primeiro contato com o Scrum foi com uma variante, que é o MSF, como eu disse, né? Vamos às principais características. E o que for comum ao XP, que a gente viu no slide anterior, eu não vou nem falar, porque senão esse slide vai ficar até às 8 da noite aqui. Vamos dar boa noite para o William Bonner. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver como característica é a gente está falando de uma organização time-boxed. O que é isso? Deixa eu tentar trazer para vocês um exemplo aqui, né? Significa que o fator delimitador é o tempo. Seja lá o que a gente precisa fazer, a gente tem que caber dentro daquele intervalo de tempo, que a gente chama de time frame. Então, parece que não, mas é uma revolução em relação à forma anterior de pensar, onde a funcionalidade, ou o conjunto delas, era que determinava o tempo. Tá confuso? A gente vai entender melhor, tá? Vamos supor o seguinte. Você contrata um pintor. E esse pintor diz para você, eu consigo pintar 20 metros quadrados por dia. Tá, esse número é fácil de entender, 20 metros quadrados, mas não te traz nenhuma resposta imediata.
Você vai ter que medir a sua casa, ver quantos metros quadrados tem de parede e depois tentar estimar o tempo que ele vai levar para pintar todo o seu apartamento ou sua casa. O problema dessa estimativa é que ela é muito rasa. Quer dizer, a gente sabe como vai ser. Vai chegar o dia da pintura e ele vai te falar: tem 20 tomadas nesse quarto, eu vou ter que adesivar tudo, vai levar mais tempo. E olha que eu estou imaginando um pintor 100% honesto e comprometido em entregar o trabalho o mais rápido possível. Ele não está tentando te enrolar, ele só não tinha previsto isso. E é aí que os cronogramas começam a afundar. Essa é uma das principais críticas dos criadores do Scrum às metodologias clássicas, porque elas lidam com o mundo ideal e não com o mundo real. Pois bem, e se dividíssemos por um tempo fixo, tipo, você leva o pintor na sua casa, esse mesmo pintor, e pergunta, se você começasse amanhã, no fim do dia, o que você teria feito? Bom, ele responde, dá para pintar o quarto do bebê e uma parede da sala. Já ficou mais fácil de você ver o resultado do que 20... Talvez dê 20 metros quadrados, não é essa a questão. Mas primeiro, começa a falar mais perto da sua língua, mais perto do que você precisa. No dia seguinte, você pergunta para ele a mesma coisa. E o que dá para fazer? Bom, dá para pintar agora o resto da sala e a garagem. No final, pode ser que ele leve o mesmo tempo que ele levaria com o inicial, tá? Ou que é mais provável é que a estimativa fique mais próxima do tempo que realmente ele gastou. Mas é muito mais fácil para você saber se está dentro do prazo ou não. Medir a área já pintada para ver se tinha acompanhando os 20 metros quadrados por dia é apenas uma aproximação. No nosso exemplo, o time frame foi de um dia, mas na maioria das vezes um dia é pouco para entregar, tá? A gente precisa de um time frame maior. Mas fica muito mais fácil de você acompanhar esse andamento do tipo, olha, como está andando? Ele cumpriu o que combinou com você? Bom, o que acontece então? Esse time frame de um dia tem um nome específico. E na verdade não é de um dia. O time frame que a gente escolher no Scrum tem o nome de sprint. Tá. Vamos lá. Tá bom. Sprint. O que é isso? Bom, é mais uma metáfora esportiva. Quem vê pensa que programador é atleta nato. Mas não. Com certeza não. Vocês estão vendo só meu rosto, mas já dá para imaginar o meu físico. Para quem gosta de correr, também não é meu caso, o termo é familiar. Sprint é correr uma distância curta a toda a velocidade que você consegue. Em português seria falar tiro, deu um tiro, mas hoje em dia é melhor evitar esse tipo de termo. Bom, como eu disse, vou contar uma diferença aqui. O MSF é um Scrum disfarçado. E lá, sprint chama-se iteração, que é um termo técnico mais apropriado, mas é muito menos engajador, porque essas metáforas esportivas têm um impacto psicológico. Bom, quando eu falei do nosso pintor hipotético, eu usei de propósito um termo dúbio. Eu falei assim, aí no dia seguinte você pergunta. E aí, como eu estou falando rápido, não dá para saber se tinha uma vírgula ali e no dia seguinte, vírgula, você pergunta ou não. Eu fiz isso de propósito, tá? Porque tem duas formas de você pensar. Todos os dias você pergunta pela manhã o que ele vai fazer. Ou dois, no começo do trabalho você pergunta o que ele pretende fazer em cada um dos dias. E aí consegue calcular o tempo todo. Essa é a diferença básica entre um acompanhamento de sprints ou de uma sprint. Tá, isso vai ficar mais claro quando a gente falar de planejamento e acompanhamento, tá? Mas entrando já nesses temas, eu vou falar um pouquinho da liturgia do Scrum. E talvez vocês, como clientes, acabem sendo envolvidas em pelo menos um membro do time de vocês. Vou falar das cerimônias do Scrum, tá? Basicamente é o seguinte, e muitos de vocês talvez estão tendo contato com o Scrum e com metodologias ágeis para gestão de projetos independentes de desenvolvimento. Ele nasceu no desenvolvimento de software, mas o que eu estou falando aqui talvez vocês aproveitem para outras áreas dentro da companhia de vocês, tá? Primeiro é o seguinte, essa Planning Meeting aí é uma reunião de planejamento. E é aqui que você define o que vai ser feito no sprint. Basicamente, a gente divide isso em duas partes, tá? Não precisa estar necessariamente dividido em duas reuniões, mas você tem duas missões, dois goals. Primeiro é o que vamos fazer e depois como vamos fazer. Quem e quando. Dentro de uma mesma pergunta, dentro daquele sprint, dentro daquele time frame. A primeira coisa que é importante notar é que eu disse que é o time que define, não é o gerente.
não é o Scrum Master. É quem vai fazer o trabalho de verdade. Isso é um primeiro ponto interessante para a gente saber aqui de revolução, tá? Quem define as coisas no Scrum é o time. É bem mais democrático. E é porque eles que vão também promover o engajamento, porque eles é que vão assumir a responsabilidade daquela entrega. Aquele prazo não lhes foi imposto, eles decidiram e acordaram pelo prazo. Mas isso também não quer dizer que é quem está interessado no produto final. Ele define as prioridades. Mas ele não pode dizer que essa funcionalidade vai ficar pronta nesse sprint. O que ele diz é o seguinte, ó, a próxima coisa que eu quero pronta é isto. Mas cabe ao time dizer se consegue fazer isso nesse sprint ou não e até onde consegue ir. De novo, aquele desenho do Scrum, ele pressupõe que todo mundo está trabalhando para o mesmo objetivo, para avançar dentro do campo adversário, no caso do rugby lá que nós mostramos. Isso quer dizer que está todo mundo trabalhando de boa fé, tá? Ninguém quer enrolar ninguém. Às vezes tem um certo preconceito com isso, mas não pense assim que você vai se frustrar. Porque, na verdade, assim, todo mundo quer trabalhar. Não menos. Tá? Então, há engajamento. E, dessa forma, a reunião de planejamento é uma discussão saudável sobre o que é possível ou não fazer dentro daquela sprint, sem prazos não realísticos. Isso não quer dizer que não existam necessidades externas. Mas também é o seguinte, se você falar, olha, é como a cura da Covid. Ah, eu preciso da cura da Covid nos próximos 3 semanas. Precisar não quer dizer que ela vai acontecer. O tempo de desenvolvimento é aquele tempo e não há muito o que fazer quanto a isso. Bom, depois a gente tem uma revisão, essa foi a reunião de planning, depois tem uma reunião de revisão, que é a review. E lembra que eu falei sobre validação no modelo tanto no Cascata quanto no XP? A review é a etapa de validação do fluxo do Scrum. Nela, os entregáveis são apresentados para o PO e ele aceita e pontua problemas dos entregáveis. Uma falha na review significa que algo não saiu como foi planejado, ou algo não foi entregue, foi uma falha na estimativa, tempo eu errei, ou algo foi entregue e não atende ao que o PO precisa. É uma falha nessa história. Em todo caso, a sprint acabou. Não tem mais o que conversar. Não tem alongar a sprint. Não há mais o que fazer dentro dela. A sprint é time boxed. Acabou aquele prazo. O que vai acontecer aqui na próxima sprint, a gente tem que corrigir os erros que a gente já identificou. A retrospectiva é bem o que o nome diz, tá? É igual aquela retrospectiva de final de ano que você vê na TV. A gente vai ver tudo o que aconteceu de bom e de ruim na última sprint. Pontos negativos e pontos positivos. E você vai tentar discutir com o time como evitar que os pontos negativos ocorram novamente e como fazer com que os pontos positivos continuem acontecendo. Não pula isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que a gente já entendeu o que aconteceu e já sabe, mas é preciso ouvir o time, tá? É importante. Na nossa metáfora do pintor, a gente vê, o planning é o processo pelo qual cada dia ele responde o que pode ser feito hoje. A review é você verificando a pintura prometida vai ser realizada no final do dia. Inclusive checando a qualidade, mandando refazer se necessário. E a retrospectiva é discutir por que não ficou pronto aquele quarto do jeito que ele falou de manhã. E definir um caminho para que esse tipo de falha não aconteça no dia seguinte. Ah, acabou a fita, ou choveu, ou sei lá. Tá? Sobrou a daily, a última. E deixa exemplo que eu dei do pintor, cada dia era uma sprint, então não faz sentido ter daily. Mas vamos imaginar agora que esse pintor ia pintar 8 andares no seu prédio de escritórios. Então a gente vai ter sprints de uma semana. Se define as prioridades, primeiro pinta o terceiro e o quinto andar que estão vazios. Depois você pinta da diretoria, que é o oitavo, e por último você pinta o do primeiro andar, que é atendimento ao público. Perceba que eu não falei todos os andares. Isso também é um grau de liberdade que pode ser dado ao time. Na primeira semana, o pintor vai e vocês planejam a sprint. Então, nessa primeira semana eu vou pintar o terceiro andar e as salas de reunião e a copa do quinto andar. A daily meeting é o acompanhamento diário da execução dessa pintura, para verificar se vocês conseguiram atingir ou não o que vai ser entregue na sprint. Aí entram duas coisas novas, que valem a pena, e vocês como clientes podem ter acesso a isso, e é importante que isso fique transparente para vocês enquanto interessados na entrega. E ajuda a responder a pergunta de quando vai ficar pronto. É um gráfico de burning down. E aí a gente vai falar um pouquinho de burning down estimativas. Tá?
Isso aqui é um gráfico de burn down. A ideia é você tentar acompanhar o planejamento, que é a linha azul, versus o que você já fez. Veja que a primeira coisa interessante é a gente estar sempre olhando o trabalho que falta fazer. Isso já é uma mudança. Não interessa o que foi feito ou não, isso já ficou para trás. Falta sempre o que falta terminar, falta fazer ainda para terminar, para atingir o objetivo desse sprint, que é entregar aquilo. Você consegue comparar, então, a linha vermelha, que quando você está acima da azul, está atrasado. Quando você está abaixo da azul, está adiantado. Outra coisa, esses números que tem aí de estimativa é o esforço esperado para aquela história. Você também pode errar nesse ponto, isso acontece. Mas foi o time que definiu esse número, então vai por mim, eles vão estar engajados a cumprir o que eles prometeram. Tem uma polêmica aqui sobre se usa Story Point, se usa tempo. Não é o objetivo desse webinar discutir isso, tá? A gente está entrando demais em Scrum. Mas a verdade é que, para o conceito, não importa se você está usando horas, Story Points, tamanho de camisa, né? Tem gente que usa small, medium, large, extra large para definir o tamanho de uma história, né? Não importa nada disso. O que importa é esse conceito de que é um valor relativo aos outros de complexidade. Pois bem, no mais, Scrum é uma metodologia ágil como o XP, e ambas fazem parte do manifesto ágil, que depois, daqui a pouquinho, eu já vou poder enunciar. Então tem essa polêmica que eu disse aí do Story Points versus tema, né? E aí, agora, vamos falar de manifesto ágil. Vou ler rapidamente aqui para não estourar muito tempo. Está em inglês aqui, mas vou fazer uma tradução livre. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver o software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. E aí, no final, né? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, processos e ferramentas, documentação tal, a gente, se estiver fazendo uma escolha, prefere os itens à esquerda. E por isso que eu falo que é importante esse relacionamento direto com o cliente, porque vai mudar as coisas durante, e é bom que a gente consiga combinar com o cliente como isso reflete. Pois bem, a gente consegue então fazer uma comparação entre os dois aqui. Primeiro, se você for fazer metodologia clássica, você está atrás de sistemas que são muito especificáveis e que podem ser construídos com planejamento meticuloso. Eles acreditam nisso. Enquanto que pessoas que usam metodologia ágil têm uma outra visão de mundo. Sistemas precisam e feedbacks rápidos. Ok? Então, a ideia é a forma como o mundo é enxergado por cada um dos dois. Pois bem. Outra coisa que da forma de enxergar é diferente. Metodologias clássicas são centradas em processos, enquanto metodologias ágeis são centradas em pessoas. E os próximos 3 pontos que eu vou falar são consequências disso. Tá? Então eu falo, faça, depois acompanhe se ele está fazendo. Ágil é liderança e colaboração. Eu não falo faça, eu falo vamos decidir o que vamos fazer. É diferente a forma de lidar, de fazer a gestão. A gestão de conhecimento também é diferente. Lembra que eu falei que gera muito documento? Não. Então lá é explícito, faz parte do processo a gestão de conhecimento, enquanto aqui é tácito. Ele existe, mas ele existe de forma bem mais orgânica. As atribuições de papéis também são diferentes. Metodologias tradicionais geralmente pedem, favorece a especialização, elas são individuais, enquanto na Ágil ele é autogerido. Ciclo de projeto, ele também é um pouco diferente, porque um é guiado por atividades e outro é guiado por funcionalidades entregues. Quando você tem no seu planejamento de projeto entregáveis, e esses entregáveis são... A gente está falando de uma metodologia cíclica. Cíclico pode ser tanto na clássica quanto na ágil, mas
Na clássica, o planejamento interno, a organização interna é sempre por atividade. E aqui é o macro que eu olho, é só o que está sendo entregue. Isso também reflete em outra coisa, tá? O modelo de ciclo de vida é diferente. Lá no cascata, no modelo de desenvolvimento é por ciclo de vida, quando a gente está falando de cascata espiral, e é de entrega evolutiva, quando a gente está falando de metodologia ágil. Tá? Por fim, para mim, o que é principal é o papel do cliente na metodologia clássica é importante. Eu preciso dele para fazer levantamento de requisitos e na aprovação final. Na metodologia ágil, ele é crítico. Você vai ser envolvido o tempo todo. Tá? Bom, e aí? No final das contas, essa foi a jornada que eu percorri nesses meus universos, mostrando as duas formas que tem maiores, tá? E tudo que eu falei nesses últimos minutos aqui é a soma desses meus conhecimentos sobre esse tema, tá? E aí agora eu vou mostrar finalmente como eu faço a escolha dentro da Alliance Consultoria. Bom, basicamente é o seguinte. Eu vejo pelo tipo de aplicativo. E o primeiro tipo de aplicativo são aplicativos utilitários e pequenas ferramentas, tá? É algo que é usado dentro da própria Alliance, ou que talvez por um técnico de TI do nosso cliente. Estamos falando de algo tão simples que geralmente apenas um desenvolvedor está envolvido. Ele não pode ser para o usuário final. E talvez o mais importante, não vai ter muita manutenção para a gente fazer esse programa e esquecer. E a gente pode fazer o programa e esquecer onde ele está. Não que a gente vá fazer isso. Mas, assim, eu não vou ter uma manutenção constante, eu não estou prevendo isso. Quando eu tenho um programa que se encaixa nesses requisitos, aí eu estou falando que eu posso utilizar o velho e bom codificar e corrigir. Tá? Se eu for utilizar algo mais complicado que isso, na verdade é perda de tempo. Não há benefício que justifique eu escolher usar outra forma. Então, a gente tenta manter as coisas simples. Pois bem, o segundo tipo de aplicativo são aplicativos complexos com tecnologias que não dominamos e são desenvolvidas, em geral, por um terceiro. Isso é raro de acontecer aqui na Alliance, tá? Mas eu vou citar para vocês um exemplo. Uma vez para a gente chegou uma demanda de fazer um aplicativo com integração em Delphi. Eu não tenho um programa da Delphi. Pessoalmente, eu trabalhei com Delphi em 97, no primeiro estágio, antes de eu considerar o início da contagem da minha carreira, tá? Então, assim, faz muito tempo. Então, assim, eu conheço o negócio, porque era da área fiscal, e a Alliance é especialista em área fiscal, mas eu não conhecia a tecnologia. Então, faz sentido o quê? Eu documentar detalhadamente cada requisito, e também o design do aplicativo, para mostrar exatamente o que eu quero. Eu vou precisar de um profissional que tem uma skill diferente, um especialista. Aqui na Alliance, nossos desenvolvedores são fluentes geralmente em 4, 5 tecnologias, mas Delphi não é uma delas. Preciso de um skill diferente. Então, eu provavelmente vou precisar, talvez, até de um terceiro. Bom, tá, eu vou buscar ele no mercado, eu, sinceramente, posso não conhecer esse cara e nem ter tempo de conhecer ele direito. Então, eu preciso de uma abordagem de comandar e controlar, que é inerente às metodologias clássicas. Então, meu time não pode contribuir com o trabalho para eu poder fazer uma reunião e todo mundo discutir. Né? Então, a gente tem realmente plannings e deles ficariam meio que capengas, não encaixa. Tá? Tem outra coisa. Quando terminar, eu quero garantir que tudo que eu especifiquei tenha sido feito, mas no futuro novas funcionalidades poderão ser necessárias. E pode ser que outro desenvolvedor, que não é esse atual que eu contratei agora, tenha que assumir a manutenção. Então eu preciso que o conhecimento esteja gravado em documentos, para que a transição seja possível. Neste cenário, as metodologias tradicionais podem dar um melhor resultado. Tá? Ainda mais. Dependendo do tamanho, eu vou adotar um modelo. Ou vai ser o espiral, ou vai ser cascata. Espiral é quando eu posso esperar o final sendo uma entregável só, ou cascata é quando eu preciso de entregáveis intermediários. Mas, de todo caso, a gente está falando de uma situação em que os pontos fortes da metodologia tradicional brilham. E num cenário como esse, não tem por que eu escolher outra forma de trabalhar. Mas, como eu disse, isso é muito raro. Isso não é o que a gente faz normalmente. E aí que leva à última parte, que é a parte mais divertida. Todos os outros aplicativos. Todos os outros tipos de aplicativos que desenvolvemos aqui, a gente utiliza a mesma abordagem. Será um desenvolvimento pelos princípios ágeis, porque aqui a gente tem softwares de alta e média complexidade, geralmente com desenvolvimentos de longa duração. E a gente tem um time de alto grau de autonomia para decidir como implementar isso.
Então, a gente tem um cenário de riscos e incerteza maior também. E isso é a realidade de aplicativos corporativos. Lembra que eu falei lá atrás que para você fazer um sistema operacional, fazer um compilador, você podia fazer uma coisa mais meticulosa? Para isso aqui, não faz sentido. Para o nosso mundo, principalmente fiscal, o governo lança mudanças com uma certa frequência. Você precisa ser capaz de se adaptar a isso. Você tem um grau de incerteza muito maior. No início do projeto, você não consegue desenhar tudo como o software vai ser até o final. Você tem que reagir a como as coisas vão mudando no caminho. Então, é o seguinte, vamos pelo ágil. E aí vem a parte, né? Tá bom, mas qual metodologia eu vou escolher? Por quê, tá? Basicamente, eu falei de 3 aqui hoje. Falei de XP, falei de Scrum e falei de MSF. Bom, como eu já disse também, Scrum e MSF são praticamente a mesma coisa. Eu gosto da abordagem do MSF para algumas coisas, como tem o conceito de task, que é um nível abaixo da user story. Isso permite que você consiga dividir uma história em mais de uma pessoa, tal. Tem parte específica para deploy e tal. Mas, primeiro, ele é muito ligado ao Team Foundation Services da Microsoft, tá? Então, basicamente, só o TFS suporta essa metodologia, se você for falar de ferramenta para isso, né? Ferramenta para você gerir o seu time. E se você não utiliza a plataforma Microsoft para gerir o projeto, não faz sentido adotar MSF. Não é o nosso caso, a gente não usa a plataforma Microsoft. Então, eu tirei o MSF da jogada. Então, sobrou o XP e o Scrum. Bom, na minha opinião, não faz sentido uma empresa trabalhar com as duas. Eu não consigo enxergar um motivo pelo qual um projeto, um time teria de tão diferente, necessidades tão diferentes, em que uma vai ter XP e outra Scrum. Até porque eles são parecidos na maior parte das coisas. Bom, aqui na Lice a gente escolheu o Scrum. Porque a gente acredita que os princípios de trabalho em equipe e a democracia inerente ao Scrum, que são arregados dentro deles, são importantes. Ao mesmo tempo, a gente também entende que algumas cerimônias, como as meetings, são imprescindíveis para fazer projetos corporativos. O XP é muito lobo solitário, o XP é algo menos... Não que não seja possível, tá? Mas ele é mais livre. O Scrum tem cerimônias, ele traz um grau de formalismo que não é tão grande quanto o das metodologias clássicas, mas que para uma companhia que atende grandes outras companhias, é necessário. Tá? E a gente tem uma camada de gestão ativa que se preocupa em relação com as relações do nosso time de desenvolvimento com os clientes. Né? Então, as meetings acabam funcionando como essa conexão entre o nosso GP, o nosso PMO e o cliente. Né? E o cliente muitas vezes trabalha com metodologias mais tradicionais, de gestão de projetos, principalmente. Então, a gente precisa fazer uma interface entre essa gestão ágil com a gestão do PMBOK, por exemplo. Aliás, antes que eu esqueça, eu prometi lá no título, lá na chamada, na verdade, desse webinar, que eu ia falar de Lean e de ITIL, tá? E porque eles não tinham nada a ver com metodologia de software, desenvolvimento de software, tá? Primeiro, e esse nada a ver está entre aspas, Lean é uma filosofia de trabalho, que é derivada do toyotismo e os princípios de just-in-time. Então, todas as metodologias ágeis bebem dessa mesma fonte, dessa filosofia de trabalho. Na verdade, diversos autores classificam as metodologias ágeis como expressões do pensamento Lean. Então, ele está ligado, mas ao mesmo tempo ele é um superset, ele está acima. Tá? Não existe uma metodologia de desenvolvimento Lean. Alguns autores até defendem, mas eu entendo e concordo com outros que é uma filosofia de trabalho. Ele não é uma metodologia de trabalho. É diferente, filosofia e metodologia. E ITIL, por sua vez, é uma framework de serviços de TI. No caso do ITIL 4, são só 34 práticas de gerenciamento. Então, algumas práticas encontram eco nas metodologias ágeis, como o conceito de melhoria contínua, por exemplo. Né? Mas ITIL é um superset também. Ele é gigantesco. E está ligado à gestão de TI como um todo. No caso do ITIL 4, as recomendações falam sobre metodologias ágeis, tá? Na gestão de projetos e algumas outras frentes. Mas a verdade é que eles são bichos diferentes, tá? Os propósitos são outros. Bom, encerrando, tá? Porque eu já estourei meu tempo aqui. Foi assim que eu viajei lá desde o ano 2000 até agora, tá? Navegando por formas de pensar diferentes. No final, eu estou aqui, consciente das decisões que eu tomei e capaz de escolher o caminho mais correto para cada novo desafio, conforme eu enumerei agora há pouco para vocês. Lembrando que eu descrevi
tudo isso fazendo questão de detalhar cada decisão, porque no final das contas, essas foram as minhas decisões. Vocês podem tomar outras. A sua realidade, como se vocês forem desenvolvedores, pode ser diferente da minha. Essas são as minhas. Mas eu espero que nessa última hora que a gente ficou falando aqui, eu tenha conseguido mostrar para vocês como foi o meu caminho, tá? E agora vocês precisam encontrar o de vocês. Ou no caso de vocês não serem desenvolvedores, não terem time de desenvolvimento, agora eu espero que vocês tenham conseguido compreender melhor como nós, fornecedores de software, pensamos e estruturamos nosso trabalho, e vocês possam julgar melhor aquilo que é mais adequado, que interage melhor, que dialoga melhor com a forma como vocês enxergam o ciclo de vida de aplicativos dentro da companhia de vocês. Bom, muito obrigado pela atenção. Eu vou abrir para perguntas agora. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Deixa eu ver mais uma. Não, só e-mails. Uma última coisa, enquanto eu aguardo se tem outras questões. Se você, como eu disse durante a apresentação, vou reforçar agora. Se você tem um time de desenvolvimento dentro da sua companhia e ele não a gente sabe que tem pessoas que estão assistindo essa apresentação que talvez estão muito mais do lado do cliente, né, do lado de consumidores de aplicativos do que do lado de produtores de aplicativo. Mas se você tiver na sua companhia produtores de aplicativo e quiser passar esse material para eles, entre em contato com o nosso marketing, que a gente vai tentar viabilizar alguma forma de colocar tanto eles para novos webinars nesse mesmo sentido, como uma lista separada, uma lista mais técnica. Enquanto eu aguardo se tem mais perguntas, se tem alguma pergunta, semana que vem está planejado, não tenho certeza se está confirmado ainda, um webinar para falar de uma micro saga dentro dessa grande saga que eu falei hoje, que é a parte de UX, Design Thinking e o UI First, que é uma forma como nós construímos as interações com os usuários. Hoje eu falei de cliente. Semana que vem eu falo de usuário. Tá? E se vocês tiverem interesse, ou se vocês tiverem alguém para apresentar, a gente pode adicionar também no próximo webinar, tá? Eu passo para o contato do nosso marketing. Bom, aí vem uma questão da tecnologia, se a metodologia ASAP, da SAP, é considerada uma metodologia ágil. O que eu entendo, tá? E aí, de novo, é minha opinião, porque essa é uma metodologia de gestão de projetos. Hoje eu falei mais de metodologias de desenvolvimento de software, né? Mas, tecnicamente falando, ela bebe da mesma fonte de metodologias ela coloca interações, ela coloca comunicação com o cliente num nível bem maior do que as metodologias clássicas e tal. Mas, de novo, aqui a gente está falando de metodologia de gestão de projeto, no caso de gestão de implantação, né? Enquanto que hoje, e as que eu mencionei aqui, que hoje estão muito mais ligadas à área de desenvolvimento. Mas, na minha opinião, sim, ela bebe daqueles, eu mencionei o Manifesto Ágil hoje, né, li alguns tópicos dele lá, ela bebe desses mesmos princípios, no que é aplicável à ideia de gestão de projetos de implantação. Lembrando que, assim, algumas coisas são inerentemente diferentes, né? Por exemplo, um projeto sempre vai ter mais documentação do que um projeto de software. Melhor, voltando. Um projeto de software não precisa, para funcionar, gerar documentação. Às vezes a gente deseja que saia, mas ela não é uma condição sine qua non para que o programa funcione no final. No caso de um projeto, a documentação é uma condição sine qua non para que o projeto conclua. Então, algumas abordagens são diferentes. Na hora que a gente fala lá que documentos são menos importantes, isso não se aplica a projeto, por exemplo. Porque o entregável principal das fases de projeto é documentação.
né? Então, tem algumas coisas. Mas, sim, a gente pode falar. Existem alguns comparativos de ASAP com CMMI, com o próprio PMI. Então, ele está ligado a mais a um outro tipo de universo, né? Espero ter respondido. Mais alguma questão? Bem, pessoal, eu acho que está previsto até às 16, mas sem novas perguntas, é, eu quero novamente agradecer a vocês todos pela paciência, por terem nos acompanhado hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi proveitoso para mim. Temos aqui eu gostaria muito que, se fosse possível, vocês participassem. Eu queria saber a opinião de vocês. Esse é um primeiro webinar com um tema mais técnico do que os temas que geralmente aborda aqui. Então, a gente precisa saber de vocês se, que é proveitoso para vocês. Vocês vão receber um e-mail dessa pesquisa de satisfação para todo mundo que se inscreveu. E é importante esse feedback, porque isso determina quais são os temas que a gente vai selecionar dentro das nossas possibilidades. Lembrando mais uma vez que se você aí esse tema talvez seja um pouco diferente para você, veja se tem alguém dentro da sua companhia que você gostaria de dividir esse conhecimento e caso positivo, pode encaminhar para o nosso time de marketing, que a gente vai encaminhar também para os próximos webinars, um convite para essas pessoas. E a gente está tentando também, se a gente começar a ter mais webinars nesse sentido, sobre esse tipo de tópicos, segregar. Talvez a gente comece a segregar, olha, assunto fiscal, assunto técnico, de metodologia, de gestão, de desenvolvimento de software, para que vocês consigam ver se aquele webinar é ou não para vocês e decidam se vão participar ou se vão encaminhar para alguém do time de vocês, da companhia de vocês, tá? Temos mais 2 webinars planejados para este mês de julho. Temos um dia 29, para falar de CAT 83 e 207. Aí para o pessoal que da área fiscal, como que a gente pode conseguir reforçar o caixa de vocês através dos ressarcimentos do ICMS. E eu tenho para dia 30/7 mais um planejado nesse lado técnico, tá? Que vai falar de Design Thinking, UX e UI First, como eu disse. Esse último eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não tenho certeza se está confirmado ainda. Eu tive um problema pessoal, estou tendo, na verdade, um problema pessoal, e eu sou instrutor desse webinar, e eu não tenho certeza se eu conseguirei fazê-lo ou não. Se não, talvez tenha que adiá-lo uma semana. Mas, se for o caso, para quem tiver inscrito, a gente vai comunicar, tá bom? Mas, a princípio, ele está de pé nessa data mesmo. Realmente, eu não sei como vai evoluir esse meu problema, mas, dependendo do que for, eu comunico vocês. E vocês que gostaram, que estão comigo até agora aqui, gostaria muito que vocês participassem desse próximo webinar, tomara que semana que vem, senão numa outra oportunidade, mas daí eu comunico. Bom, novamente obrigado. Tá aqui os nossos contatos, as nossas mídias sociais aqui para que vocês conversem com a Aliança. Podem nos procurar em qualquer uma delas, podem nos mandar um e-mail direto para o marketing. Lucas me mandou uma mensagem aqui perguntando da apresentação. Eu não tenho certeza como é que funciona isso, Lucas. Eu peço para você entre em contato com o pessoal do marketing e aí eles podem ver se é possível encaminhar para vocês a apresentação ou até o vídeo gravado. Essa apresentação é gravada, tá? Perfeito. Então, obrigado a todos novamente e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.